Hallelujah. The Lord lives. Praise His name. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives. He walks with me. He talks with me. Along life's narrow way. He lives. He lives. Salvation to His heart. You ask me how I know He lives. He Estão vendo? É exatamente dessa maneira que o temos. Eu preguei, eu creio que foi nesta igreja uma vez, crentes manufaturados e incrédulos. Esses três no grupo, tem-se isso em todo lugar. Isso são três no grupo também. Vendo que esta situação das pessoas sempre tem existido, podemos ir lá para o passado e provar que essa é a situação do homem sempre. Eles têm sempre estado nesse tipo de condição. Então, vendo que sempre tem sido assim, então isto nos deixa predispostos a crer que Deus projetou as pessoas para serem desse jeito. Ora, Ele fará seu inimigo louvá-lo. Tudo. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, disse: ó homem tolo, pode o barro dizer ao oleiro, por que fazes-me assim? Não tem ele poder para fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se ele não tivesse feito à noite, você nunca apreciaria a luz do sol. Se tudo o que tivesse havido fosse a luz do sol, você não saberia como apreciá-la. E se não tivesse havido enfermidade, você nunca saberia como apreciar boa saúde. E se não houvesse más pessoas, nenhuma má mulher, uma boa mulher não seria honrada, está vendo? Elas não seriam, honra não pertenceria a ela, porque é simplesmente tudo desse modo, é simplesmente uma coisa comum, mas é a lei do contraste. Deus faz isso deste modo. Um para ser tão desonroso, para mostrar o honroso, um para ser tão errado. Isto mostra, se não fosse, essa seria a coisa certa. Se não houvesse, não pode haver um dólar falso sem que haja um dólar verdadeiro. E então o falso se tivesse sido feito um falso para começar, então ele seria o verdadeiro. Mas ele é uma cópia. Não pode haver pecado sem que haja justiça, porque justiça é a coisa certa, e pecado é a perversão da justiça. Em outras palavras, uma verdade é uma verdade. Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro. Para perverter aquela verdade é uma mentira. Assim, todo pecado não é nada senão justiça pervertida. Portanto, há um sistema no mundo. Dois sistemas, e um deles é o sistema certo. E o outro é um sistema pervertido. E um deles é a palavra de Deus, o qual é certo. E a palavra de todo homem é uma mentira. E esse sistema denominacional que temos hoje, formando um concílio mundial de igrejas para fazer uma marca da besta para fazê-los emergirem juntos, é a coisa errada. E os homens estão cegamente caminhando para dentro disso. Deus colocou a coisa na terra pela qual eles podem ser libertados, mas eles pensam que é um monte de fanatismo. Eles não o querem, eles o deixam. Acham que eles têm de fazer algo acerca disto, eles têm de fazer seu próprio sistema. Deus já tem o sistema aqui, sua palavra, mas nós não queremos isso. Assim nos encontramos hoje, exatamente como eles estavam então. E agora, vendo que as pessoas são projetadas para ser desse jeito, observem, vocês dizem, eu sei que toma muito tempo, mas não quero ficar observando aquilo porque me deixa nervoso, estão vendo? Políticas. Agora, nós tomemos, por exemplo, para vermos se as pessoas são projetadas para estar em três classes. Tomemos a política. Há alguns que são partidários entusiasmados de um homem, e outro grupo odeia. E outro grupo não sabe o que fazer acerca dele. Eles não sabem qual. E isto os lança em confusão. Esse homem diz, ele é um grande homem. Ele se tornará o nosso melhor presidente. O outro diz, ele não passa de um renegado. Então, o do meio diz, agora não sei o que fazer. Estão vendo? Vejam, somos projetados desse jeito. Somos constituídos desse jeito. É assim que os seres humanos são. Tinha de ser assim para cumprir a grande economia de Deus.
E para fazer sua realização, que ele ia realizar na terra, o homem teve de ser projetado deste modo. Um é certo, o outro é errado, e o outro fica entre os dois. Sempre tem sido dessa maneira. Observem, eles fazem isso toda vez que não sabem. O homem do meio é que está em lugar ruim, porque um pode expor o assunto, porque ele pensa que é certo. O outro pode mostrar de que modo ele pensa que é errado. E o do meio não sabe nada acerca do assunto. Ele não sabe para que lado virar. E é exatamente assim na religião. As pessoas fazem a mesma coisa hoje acerca de seu destino eterno. Agora, nós vamos ferir só por um minuto. Elas fazem isso acerca de seu destino eterno. Um homem que vá até aqui a um cesto para comer, e se você encontrasse uma aranha e uma tigela de sopa, você ia querer processar essa companhia ou esse restaurante. Ora, você não comeria essa sopa, ela estaria envenenada. Você não a tomaria de modo algum. Uma grande barata ou algo cozido em uma tigela de sopa. Ora, você não a tomaria de modo algum. Você ficaria doente em pensar nisso. Contudo, você deixará algum bando de teólogos empurrar-lhe algo garganta abaixo que o enviará a 1 milhão de milhas de Deus e o engole. Quando o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, é uma corrente com a qual sua alma está pendurada sobre o inferno. E como disse antes, o melhor de uma corrente está no seu ponto mais fraco. Se um elo se quebrar, tudo o que você tem de fazer é quebrar um deles. É só isso. O restante dele se solta com isso. É somente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Agora, uma pessoa que sabe que se comesse essa sopa com uma aranha venenosa nela, isto provavelmente a faria adoecer. Você teria de ir para o hospital e ter uma lavagem estomacal e um monte de problemas pelos quais passar. E isto, na realidade, poderia matá-lo. Mas que coisa, você nunca passaria por perto de um lugar como esse. Você nunca ia querer pôr o pé na porta novamente porque você teria medo de ser envenenado e morrer. E então você, sem restrições, se tornará membro, colocará seu nome em livros e lutará pela própria causa da coisa que a Bíblia diz. Isto não está arruinando seu corpo, mas enviando sua alma para o inferno. Está vendo? De que modo estranho as pessoas agem. Elas tomam seu destino eterno, baseiam isto em algum termo teológico. E pode-se trazer-lhes a Escritura, dizer, isto é o que a Bíblia diz. Aqui está, bem aqui. O teólogo olha para isto, bem, isso foi para outro dia. Estão vendo? E vocês dão ouvidos a ele. Vejam o que Deus diz. Um real, verdadeiro cristão somente dá ouvidos a essa palavra. E isso é tudo. O homem de Deus vive por esse pão. Observem, alguns creem na palavra, enquanto há outros que creem em sua interpretação denominacional e há outros, por meio desta confusão, que não sabem em que crer. Agora, alguns deles disseram, este concílio mundial de igrejas, essa vai ser a coisa. Isto vai nos fazer todos um. É exatamente isto. E outros dizem, ora, isto é o diabo, aqui está na Escritura. Então, o homem que não toma tempo para se sentar e orar e buscar, ele diz, esqueçam isto. Esquecer isto é por sua declaração, irmão, por sua posição, pelo termo que você toma, que vai enviá-lo ao seu destino eterno, onde você estará para sempre. Não faça isso. Cabe a nós nos sentarmos quando qualquer coisa assim se levanta. E uma questão, como nos dias de Jesus, quando eles vieram, a igreja disse, ele é somente um renegado, não há nada de especial nele. Mas um disse, examinais as Escrituras. Ele disse, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que vos dizem quem eu sou. Então, homens, mulheres, qualquer que seja a condição cristã delas, de qualquer modo, ou interesse em seu destino eterno, deveriam examinar as Escrituras e ver quem ele era. Então, a questão não teria sido quem é este, eles diriam, aqui está ele. Essa é a diferença. Vejam, esse é o homem, eles simplesmente são propensos a ser desse jeito. Alguns são ordenados a isto. É duro dizer isso, mas é verdade. Isso mostra. Estão vendo? Agora, hoje, alguns dizem, eu creio na palavra, a palavra é verdade, cada palavra dela. Outros dizem, nossos pastores vão e ensinam esse tipo de... Eles sabem o que dizer acerca disso.
Outro diz, bem, eu não sei, eu me uni a esta, eu não gostei dela, eu fui aqui e me uni a esta, eu não sei a qual pertencer. Estão vendo? É assim que era, então, o mesmo tipo de multidão. Bem, sempre tem sido assim, desde o princípio e sempre será. Agora, consideremos a verdade bíblica sobre este assunto e ver se isto está certo. Só por alguns minutos agora. Adão, no princípio, isto começou desse jeito, exatamente do modo como o temos hoje. Não mudou nem um pouquinho. Adão era crente, Satanás era incrédulo. Ele não cria na palavra. Assim, ele tomou Eva, a qual não tinha certeza se isto estava certo ou não. Está vendo? Satanás, o incrédulo, Deus disse, no dia em que comeres dali, nesse dia morrerás. Satanás disse, não é verdade. Veja. E ele não cria nela. Adão cria nela. Assim ele trabalhou na pessoa que estava no meio. Eles simplesmente não conseguiam discernir. Ela simplesmente não conseguia discernir. Agora observe. A mulher aqui representa a futura igreja denominacional chamada noiva. Tudo isto se levanta em Gênesis. É uma semente. Comece em Gênesis. Você verá seu quadro direito. Está vendo? Agora, aqui ela representava a igreja deste dia, porque alguns dizem, agora tomamos como exemplo os presbiterianos e os luteranos e todos eles, mudando de ideia, estes homens de negócios e assim por diante. Gostaríamos de queremos o batismo do Espírito Santo. Nós gostaríamos de recebê-lo. Vocês compreendem em que dia poderíamos estar? Estão vendo? Pode ser que eles nunca o recebam. Vocês sabem que Jesus disse, quando elas, as virgens adormecidas... Agora lembrem-se, a virgem adormecida vem para pedir azeite. Todas foram seladas do lado de fora. Ela não o recebeu. Ela nunca o recebeu. Vocês compreendem que depois que a noiva se tenha ido arrebatada para o céu, as igrejas ainda continuarão? Pessoas pensando que estão sendo salvas e tudo exatamente como sempre fizeram? Continuam do mesmo modo como foi nos dias de Noé. Eles seguiram em frente, comendo, bebendo e tudo exatamente como sempre fizeram. Eles não sabiam, mas a porta estava fechada. E pode ser, amigos, que a porta se feche a qualquer momento. Talvez já tenha se fechado, pelo que sei. Nós não sabemos. Haverá apenas poucos deles que entrarão. Sabemos disso. Como aconteceu nos dias de Noé, 8 almas se salvaram. Assim será na vinda do Filho do Homem. Haverá somente poucas almas salvas. Não digo 8, talvez sejam 800 ou eu não sei quantas, 8 mil, eu não sei, 8 milhões, Mas vejam vocês, a noiva não será constituída somente do pequeno grupo que está aqui na terra agora. Quando a 7ª vigília, quando ele veio, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Até lá no princípio, todos que creram na palavra ungida no decorrer das eras saíram. Como a pirâmide, a parte de baixo. E vem, mas a pedra angular teve de vir para erguer a coisa toda para torná-la uma pirâmide. Vejam, uni-la. Agora, a noiva será constituída de todos aqueles no decorrer das eras que creram e aceitaram Cristo como seu Salvador. Agora, Eva não tinha certeza. Adão lhe disse. Agora, Deus disse, querida, que no dia que dela comeres, nesse dia morrerás. Mas eles disseram, Satanás disse, certamente isso não pode estar certo. Imagine se um pai trataria seus filhos apenas uma pequena brincadeira, uma coisa como essa. Certamente isto não é assim. Estão vendo? E para o que ela finalmente se voltou? Ela se voltou para o certamente. E isso é exatamente o que a igreja faz hoje. Exatamente. Certamente. Somos uma grande igreja, somos um grande povo, temos sido por muito tempo. Toda essa coisa que eles chamam de fanatismo aqui fora, esta coisa que eles chamam de batismo do Espírito Santo e toda... Isso é bobagem. Veja, isso, não existe isso. Certamente, eu dou dízimos, eu vou à igreja. Minha mãe foi para... Certamente Deus... Mas Deus disse diferente! E é assim que vai ser. Exatamente no gosto de sua palavra. Ele disse o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tem um livro especial saindo sobre isto. Muito em breve, o Senhor permitindo... Vejam, desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali, e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente, vocês sabem. Assim, a encontramos hoje colocando a palavra para fora exatamente como sempre foi. Agora observem, Moisés, a palavra ungida ou igualmente nós o chamamos, eu espero que vocês compreendam quando digo que ele era o Messias.
Ele era a palavra ungida que tinha sido prometida para aquele dia. Moisés era. Vocês creem nisso? Certamente. A palavra Messias significa o ungido. Estão vendo? Agora Noé era o ungido do seu dia. Abraão, que falou que seu povo tinha peregrinado 400 anos em escravidão e eles seriam tirados por uma mão forte, e o que ele mostraria? Seus sinais e maravilhas e as gerações que estavam vindo e o que fariam. E Moisés se pôs ali, aquela palavra ungida daquele dia. É por isso que ele pôde colocar a mão no peito, porque ele se encontrava na presença de Deus. Amém! A grande glória Shekinah em volta dele todo, cada movimento que ele fazia representava Deus. É aí onde a igreja deveria se encontrar agora, correto. Ao invés disso, estamos com excesso de teimosia de alguma coisa denominacional. Mas Moisés tinha sido atraído e ele se afastou. E ali estava aquela coluna de fogo pairando ali, naquela sarça. E aqui se encontrava Moisés ungido. Sem dúvida, o homem nem ao menos sabia o que estava fazendo. Os símbolos que lhe foram dados quando ele se encontrava ali com seu cajado de pastor e saber que isso ia ser uma vara no deserto, ela transformou-se em serpente. Então tornou-se uma expiação. Aquela serpente tornou-se no deserto. Todas as coisas que ele fez, eles eram sinais de vozes falando ao povo. Vejam, havia algo que tinha a ver com ele. E Moisés talvez nem tinha sabido disso ele mesmo, mas ele era a palavra ungida daquele dia. Ele era o mensageiro ungido. Assim, se ele era o mensageiro daquela hora, ele era o Messias daquela hora. Ele era o ungido. Agora, ele, Josué e Caleb eram os crentes no grupo. Observe. E tentaram ensinar a outros a verdade. Mas vejam, Satanás, Datã e Corá fizeram com que outros parecessem no deserto. Agora, qual foi o problema? Deus tinha chamado Moisés, ele não queria ir. Aqueles profetas tinham tais coisas para fazer que era uma coisa difícil de fazer. Eles não queriam estar saindo e ser escarnecidos. Eles queriam ter companheirismo e entrar com os demais e concordar com os irmãos. Mas vejam vocês exatamente como, eu creio, esqueci-me que profeta foi que disse, se eu não quero fazer isto, em outras palavras, mas meu coração inteiro fica em chamas. Deus falou e tenho de entregar isto. Quer eles gostassem disto, quer eles o crucificassem, quer eles o apedrejassem, o que quer que eles fizessem, Deus falou em seu coração e ele tinha de fazê-lo, não para ser diferente, mas ser obediente. Obediência é melhor que sacrifício, o atender, do que a gordura de carneiros. Vejam, isso estava em seu coração. Ele tinha de fazê-lo. Isto era sua vida. Ele não podia retê-lo. Havia algo, uma pulsação que os impulsionava. Eles não podiam abençoá-lo ou amaldiçoá-lo. Deus tinha um controle tão completo sobre eles que ele era sua voz, suas ações. Aleluia! Dê-me uma igreja que esteja tão completamente ungida com Deus que todas as suas ações e movimentos sejam assim, diz o Senhor. Caminhe naquela glória Shekinah. Eu lhes mostrarei o Messias, ungido de Deus, de pé sobre a terra. Lá se encontrava Moisés ao lado da sarça ardente e a glória Shekinah. De pé ali ungido, ele mal sabia o que estava fazendo. Ele estava apenas obedecendo o que a voz disse para fazer. Mete a mão no peito, tira, apanha essa vara, transforma-a em uma serpente. Lança novamente, não importava o que qualquer outro dissesse, ele ia fazer isso. Disse, Senhor, mostra-me tua glória e estarei pronto para ir ao Egito. Eu não sou um homem eloquente. Eu não consigo falar bem, mas tu somente deixa-me ver tua glória. E ele a mostrou para ele. E ele desceu e tomou estas mesmas coisas, e para mostrar que ele era o Messias ungido. Aquele homem apanhou o pó da terra e lançou no ar, e moscas e pulgas voaram daquele pó e cobriram a terra. O que poderia criar, senão Deus? Apanhou água do rio e derramou-a sobre a margem, e cada gota de água em todo o Egito transformou-se em sangue. O que poderia fazer isso, senão Deus? Que era isto? Ele estava tão completamente rendido à palavra ungida de Deus que ele era o Messias.
Os egípcios tentaram rejeitar isso desse modo. Os incrédulos tentaram rejeitar isso. Os crentes manufaturados tentaram da forma deles. Mas a palavra de Deus levou-os diretamente para a terra prometida. Isso mesmo. Eles eram ungidos. Ele era o Messias. Agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isto traz. Vejam, agora quero que observem, meus irmãos. Agora lembrem-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Corá. E eles disseram, isto tem de ser ocupação de um só homem? Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou? Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam, e Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Você é responsável para com Deus, cada um de vocês. Você diz, eu creio nisto. Você apenas, o que você faz? Você apenas acolhe isso. Você acolhe um pensamento. Aqui está uma mulher de pé aqui. Eu sou um jovem esperando para casar. Ela satisfaz minhas especificações sobre todos os aspectos. Ela é uma amável cristã. Ela tem a aparência de uma. Ela se veste como uma. Ela age como uma. Ela vive como uma. Eu admito que ela me sairia uma boa esposa, mas ela não é minha até que eu a tome para ser minha. É assim que é a mensagem. Você pode simpatizar-se com isso e dizer, é correta, mas você tem de tomá-la você mesmo para tornar-se parte disto. Então você e a mensagem se tornam um. Então a unção está com você, como está com os outros. Agora, Satanás, ele não cria nisso. Datã, ele fez com que Datã e os demais não crescem nisto. Levou todos eles a perecerem. Mas você diz, espere um minuto, irmão Branham. O irmão disse 3, Moisés, Josué e Caleb. É exatamente isso. Isso é o que havia. Mas aqui o irmão diz 2. O irmão diz aqui que havia 1. Você diz, o Satanás sobrenatural. Mas lá estava o Deus sobrenatural também, ungindo estes 3. Agora, Satanás somente ungiu, mas o outro está vindo. O outro está vindo. Somente observem por alguns minutos. Ele entra em cena, seu nome é Balaão. Ele é um profeta amante de dinheiro, assim chamado profeta, falso profeta. Há sempre todos os tipos de profetas, e sempre com Israel, e juntamente com o grupo, sempre havia profetas. Aqueles profetas bajuladores, espalhadores de boatos, que caminhavam juntamente e queriam a boa palavra do rei e uma mão estendida e... Muito bem, como Acabe tinha 400 deles, todos bem vestidos em seu estilo eclesiástico, e ele lhes disse, o grande rei lá, Josafá, disse, olha, certamente tenho 400, todos bem treinados, profetas hebreus. E todos eles vieram e profetizaram, mas aquele homem tinha o suficiente de Deus em si para saber que aquilo estava errado, porque ele sabia que Elias tinha amaldiçoado aquela coisa. E como poderia Deus abençoar o que ele tinha amaldiçoado? Ele não poderia fazer isto. Ele disse, tens mais um que pudéssemos consultar? Ele disse, sim, há um aqui, Micaías, o filho de Enlá, mas disse, eu o odeio. Disse, ele fica nos perturbando o tempo todo, condenando-me e dizendo-me tudo o que há de mal. Como poderia o leão bramir? Deus tinha falado. Quem poderia não dizer a verdade? Quando era contrário à palavra de Deus, ele tinha de amaldiçoar a coisa. Eles sempre têm tido isto, o falso profeta, mas eles também têm tido um verdadeiro sempre. Lembrem-se, não havia uma escola cheia deles, havia um deles. E é assim que é em qualquer dia. É desse jeito hoje. O profeta do dia é essa palavra. Isso mesmo. O profeta hoje não são todos esses diversos aqui. Há um profeta metodista, um profeta batista, um profeta pentecostal, todos os tipos de profetas ao redor pelo país afora. Mas ainda permanece. Há um verdadeiro profeta, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mesmo. Jesus Cristo, e Ele é a palavra. Isso mesmo. Ele é a palavra ungida da hora.
Observem-no agora, enquanto continuamos. Constatamos que Josué e Calebe, e então aqui vem Balaão, o profeta assalariado. Que fez ele? Passou bem por cima de cada palavra de Deus, depois que Deus a mostrou a ele. Ele representa a denominação hoje. Vamos mostrar isso em alguns minutos. Datã, o que ele era e o que o resto deles era. Agora, Balaão representava a denominação. Uma pessoa que não devia saber melhor. Ele sabia que aquilo era errado, mas que fez ele depois disso? Deus lhe deu uma advertência e ainda assim ele ignorou totalmente aquela advertência. Ele era tão louco por dinheiro e popularidade que ele podia pertencer a eles. E assim estão as igrejas fazendo hoje, caminhando bem para dentro desse concílio mundial de igrejas. E cada advertência está ecoando pelo país afora. E sinais e maravilhas nesses últimos dias caminham para dentro disso de qualquer modo, porque amam o louvor dos homens mais do que a palavra de Deus. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. Raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. Are you waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound.